AudioJungle. Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, meus irmãos, aqui estamos para mais uma vez em um estudo de lição de escola sabatina. Irmão, passou-se o ano, um ano completo se passou e com a graça de Deus fizemos aqui muitos estudos da palavra do Senhor. E nessa última oportunidade, nesse último sábado do ano, aqui estamos ainda para trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais da palavra de Deus para nossas vidas. Desde já, meu irmão, um feliz ano novo e que seja aí de muitas bênçãos, seja um cheio de realizações e que também, irmãos, seja de aprendizado para que possamos estar buscando mais e mais a nossa santidade, para a qual tanto necessitamos para ver o Senhor. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, queridos internautas, que a presença do Espírito Santo possa estar sempre conosco e nós sempre com desejo de estudar a palavra do Senhor. Amém? Nesse momento agora eu te convido para juntos fazermos uma oração ao Senhor antes de começarmos o nosso estudo nessa oportunidade. Então inclinemos nossas cabeças e oremos ao nosso Pai. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por todas as Tuas bênçãos e oportunidade que tem dado a cada um dos Teus filhos, principalmente desse ano de 2020, que cheio de conturbações, Senhor, mas que o ano 2021 seja aí de acordo com a Tua santa vontade e possamos estar prontos aí para tudo que vai acontecer. Que possamos firmar em Tuas palavras e buscar verdadeiramente seguir os Teus santos caminhos. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, irmãos, estamos aptos a fazer esse belíssimo estudo mais uma vez e que o mesmo, como eu já disse, venha ser para a honra e glória de nosso Senhor. A lição de hoje é a última lição do ano, a lição 26, do sábado 26 de dezembro, que tem como título Priscila e o Remanescente. Irmãos, mais uma vez iremos estudar aqui sobre as filhas de Sara, uma das filhas, que segue aí fazendo o exemplo do Senhor, e que nos dias de hoje também possam existir mulheres como essa que iremos estudar hoje, sobre Priscila, E principalmente que o remanescente possa aí estar cada vez mais firmados nos pés do Senhor, estar buscando mais e mais santidade e fazendo a vontade de nosso Pai que está nos céus. A notinha dessa lição diz assim, Durante o longo período de seu ministério em Éfeso, onde ele desenvolveu por 3 anos ativa obra evangelística, através daquela região, Paulo trabalhava novamente em seu ofício. Em Éfeso, como em Corinto, o apóstolo foi alegrado pela presença de Áquila e Priscila, que o haviam acompanhado em seu regresso à Ásia, a fim de sua segunda viagem missionária. Aqui vamos falar um pouco, irmãos, ainda de irmãos que Paulo se alegra por ter 3 anos aí desenvolvido o trabalho ali na cidade de Éfeso e ali na obra evangelística. E nesse momento aqui tem pessoas que vão estar ali com Paulo, seguindo aí no trabalho voluntário da obra do Senhor. E aqui vamos falar diretamente de um casal, de Priscila e Áquila, que estava aí fazendo o trabalho voluntário, estava apoiando o trabalho que Paulo estava fazendo nesse lugar. Então que isso seja uma bênção para nós e que desde já a gente já possa ter o desejo de ser colaborador aí na obra do Senhor, onde quer que estejamos, e possamos levar a mensagem do Senhor a muitas pessoas. Sempre haverão pastores, sempre haverão obreiros em campos, e que nós possamos dar essas forças. E vamos ver quão importante foi o trabalho deles nessa lição. Amém? O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: um casal missionário, voluntário e trabalhador. Para nos ajudar aqui nessa pergunta, que diz dessa maneira, diz assim a primeira pergunta: quem foi uma obreira bíblica voluntária na igreja primitiva, onde se reunia a Irmandade para realizar os serviços religiosos? Para nos ajudar aqui nessa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Gabriel Duarte, ali de Rio de Janeiro, para nos ajudar. Irmão Gabriel, é contigo. Feliz sábado aos irmãos aqui presentes, que estejam nos assistindo nesse momento ou qualquer outro dia. Meu nome é Gabriel, sou do Rio de Janeiro.
muito importante, irmãos. Chegamos ao final de um ciclo, de um ano em que o Senhor Deus nos ajudou. E o título da lição, ela é bem condizente, porque ela fala sobre o remanescente. Logicamente que existe uma ênfase muito grande falando das mulheres. E nesse caso em específico, nós vamos citar uma mulher. Mas antes de falar o nome dela, eu queria dar atenção a um ponto que é o surgimento de qualquer denominação, desde a época dos batistas, dos luteranos, dos adventistas, né? Tudo se iniciou como, irmãos? Dentro de uma casa. Porque é ali que se inicia uma família. E nós somos uma família em Cristo Jesus. Mas, voltando agora ao nome da pessoa, que é Priscila. Olha, preste bem atenção na oportunidade que essa mulher teve. Na bênção que ela recebeu. Primeiro, é mulher. Segundo, é líder de casa, né? Parece que pelo menos nos relatos, ela é líder. Terceiro, ela abriu as suas portas para que o trabalho missionário, as reuniões começassem dentro da sua casa. Nós sabemos hoje das dificuldades que possam ter. Primeiramente, às vezes você não pode ter uma casa muito grande ou algum cômodo para poder receber. Os percalços que você tem sobre incômodos, às vezes no meio da oração, no meio do vizinho, alguém toca campainha, te chama. Nós sabemos disso tudo. Mesmo assim, a igreja hoje está em pé por causa de como começou e como ainda continua sendo esses trabalhos mitigados, né, por essas pessoas que, como o subtítulo da própria pergunta fala, são missionários voluntários, que é o mais importante. Irmãos, eu espero que vocês possam ter entendido um pouquinho mais e saber que Deus é maravilhoso. E Paulo deixa na primeira linha, e lá em Romanos diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eu espero que todos nós possamos ser cooperadores de Cristo Jesus. Não ontem, nem amanhã, mas sim agora. Tá? Esse é o meu desejo, oração. Muito obrigado pela oportunidade a todos. Tenham um feliz sábado, bons estudos e um feliz ano novo. Muito obrigado, irmão Gabriel, pela tua presença aqui mais uma vez. Fico feliz aí de ver nossos irmãos do Rio participando e que essa lição, meus queridos irmãos, essa resposta tenha sido uma bênção para nossas vidas e que possamos entender aí quem foi essa obreira bíblica voluntária na igreja primitiva. Já foi dito aí pelo nosso irmão Gabriel, que foi Priscila, né? Juntamente com seu esposo Áquila, e onde se reunia a Irmandade para realizar os serviços religiosos, se reunia em casas, principalmente aí diz, né, que Áquila e Priscila tinham casas, e toda vez que aí estavam, a sua casa serviam como igreja. E olha que bênção, irmão, nossa casa aí servir de igreja para fazer com que mais e mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. É uma mensagem muito bonita que nós podemos ter o desejo. Aqui diz, na nota, um ponto muito interessante. A tarefa de ensinar e pregar o Evangelho. Muitos outros sobre quem mãos humanas nunca foram postas em ordenação são chamados a desempenhar importante parte na salvação. Como estamos dizendo aí, eles eram colaboradores, ele fazia o trabalho voluntário, eram missionários voluntários. E aí estavam sendo usados por Deus para que a mensagem do Senhor pudesse aí ser pregada, pudesse ser ensinada e ser levada a muitas outras pessoas. Que eu e você, irmão, tenha esse desejo de fazer parte desse povo e estar aí levando a mensagem do Senhor, mesmo que voluntário, com o desejo de fazer o melhor para o nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Irmãos, vamos agora à segunda pergunta dessa lição. A segunda pergunta dessa lição diz assim: já que o nome Priscila significa anciã ou mulher venerável, a quem nos faz recordar? Qual deve ser a função de toda mulher idosa na igreja? Irmãos, para nos colaborar aqui também com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Débora, do Rio de Janeiro,
que vai colaborar conosco nessa resposta. Irmã, é contigo. Saúde aos amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso bom Deus. Desde já eu agradeço a oportunidade ao nosso irmão Hilton e parabenizo também por esse trabalho que está sendo de suma importância para cada um de nós. Eu estou com a responsabilidade de estar colaborando com a pergunta de número 2, que fala sobre o que significa o nome Priscila. Já que o nome Priscila significa anciã ou mulher venerável, mulher virtuosa, mulher cheia de qualidade, a quem nos faz recordar? Baseado em Daniel 7, versículo 9, diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Bem, aqui o autor traz uma recordação. Está falando aqui sobre um juiz, né, que está prestes a pronunciar um julgamento. E quem é esse ancião de dias? É o nosso Deus. Qual deve ser a função de toda mulher idosa na igreja? Tito 2, 3 e 4 diz que as mulheres idosas são semelhantes, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Bem, aqui está falando sobre as qualidades de uma mulher anciã, né? E a mulher anciã, ela é uma mãe espiritual. É ela que vai orientar, é ela que vai aconselhar as mulheres mais novas de como deve se comportar num casamento, de como deve se comportar numa sociedade. E a notinha nos diz assim: o ancião de dias é Deus. O Pai diz, o salmista: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. É Ele forte de todo ser e de toda lei, que deve presidir ao juízo, e santos anjos como ministro e testemunhas em número de milhares e milhões de milhões, assistem a esse grande tribunal. Então, meus amados irmãos, sabemos desse representante, Deus como um juiz, que está muito prestes a pronunciar um julgamento. Que Deus possa abençoar essa maravilhosa lição e que ela venha nos trazer um elevo espiritual. Esse é meu desejo para mim e vós. Amém. Muito obrigado, irmã Débora. Fico feliz aí pela tua presença aqui, primeira vez aqui conosco. Que seja a primeira de várias e que assim a gente possa estar cada vez mais trazendo um pouco da palavra do Senhor para em cada um, né, falando do seu jeito, para que as pessoas aí que estão do outro lado da telinha possam estar aí aprendendo. Que Deus te abençoe, irmã, e conto contigo desde já para as próximas oportunidades. Aqui, irmão, a gente já viu, né? Aqui nos faz recordar Priscila nesse trabalho que fazia. A irmã também já respondeu, que é o ancião de dias.
E aqui fala qual deve ser a função de toda mulher idosa na igreja, já muito bem respondida aí pela nossa irmã Débora, mas é bom aqui a gente estar falando novamente que elas venham ser santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Irmãos, aqui a gente vê o exemplo, né, de Priscila, o que ela fazia, como ela fazia e como as mulheres de hoje na igreja também, as mulheres mais assim, as mulheres mais vividas, possa estar aí ajudando, possa estar aconselhando aí as mais novas, para que assim possa agir da melhor maneira com seu esposo e todo o trabalho na casa de Deus. Amém? Que esse trabalho seja desenvolvido mais e mais para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos, irmãos, à terceira pergunta dessa lição, que diz assim: qual era a profissão de Priscila e seu esposo Áquila? A exemplo do apóstolo Paulo, que dia aguardavam? Para nos ajudar aqui com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Roberta, que é esposa do nosso irmão Gabriel Duarte, que respondeu a primeira pergunta. Irmã Roberta, seja bem-vinda aqui para colaborar conosco mais uma vez. Feliz sábado a todos os irmãos, né? Um privilégio estar aqui, poder compartilhar dessa última lição do ano, né? Com os irmãos, que tem como foco principal o objetivo nas mulheres. E o que me chama a atenção é que Priscila e seu esposo, além de trabalhar juntos, eles tinham a mesma profissão, né, do apóstolo Paulo, que é fabricar tendas. E nessa última parte do versículo 4, vimos que ela e seu esposo iam na sinagoga fazer o trabalho missionário, tanto para gregos e judeus. Agradeço a todos os irmãos, né, pela oportunidade de estar compartilhando, né, e desejo a todos um feliz ano novo abençoado por Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Débora. Fico feliz aí também pela tua ajuda e ter nos colaborado mais uma vez aqui nesse maravilhoso estudo de lição. Que seja aí para a honra e glória do Senhor. Aqui já bem respondido pela irmã Roberta, podemos ver aí esse maravilhoso estudo, né? O que é que fazia, qual era a profissão de Priscila e seu esposo Áquila, já foi bem dito, eram fazedores de tendas, assim como Paulo. E a exemplo do apóstolo Paulo que dia guardavam, ficou bem claro aí, irmãos. E todos os sábados disputavam na sinagoga. Eles tinham aí, sendo obreiros missionários, o que voluntários, né? Eles estavam aí sempre fazendo a vontade do Senhor, que era guardando os mandamentos de Deus. E é uma bênção, meus irmãos, o que eles aí estavam fazendo. A gente vai aprender ainda um pouco mais sobre esse grande e importante trabalho que eles faziam e como nós também devemos ser exemplo para fazer a obra do Senhor como Ele nos pede. Não fazendo a vontade do Senhor como nós queremos, mas como está aí diretamente escrito nas Sagradas Escrituras, que possamos ter o desejo de fazer essa vontade de nosso Deus. Amém? Que seja para a honra e glória de nosso Pai. Vamos, irmãos, ao segundo subtítulo dessa lição. O segundo subtítulo diz assim: sofrendo perseguição e separação. Olha lá, hein? Quarta pergunta diz dessa maneira: por que Priscila e Áquila tiveram que abandonar a Roma? Durante qual período futuro muitos cristãos terão que enfrentar o desterro, exílio, a prisão e até mesmo a morte por ordem de Roma americana? Vamos lá, meus irmãos, para nos ajudar aqui, temos que convidar o nosso irmão ali de Campina Grande, o nosso irmão Abraão. Irmão Abraão, seja bem-vindo aí ao nosso canal e que Deus te abençoe desde já, para que esteja sempre colaborando conosco. É contigo, irmão. Que a bendita paz do Senhor esteja com todos os irmãos e também os ouvintes da palavra do Senhor. Essa lição de hoje, de número 4, da quarta-feira, ela tem por subtítulo Sofrendo perseguições e separações. O subtítulo já diz muita coisa, né? Sofrendo perseguições e separações. Então, o povo de Deus sempre passou perseguições
e por separações também, é claro, separando uns dos outros. E a gente devemos ter muita fé em Deus, porque as perseguições, elas são tantas, são muitas as perseguições, mas a nossa fé em Deus, ela tem que ser muito também. Nós temos que ter muita fé em Deus, tem que ter muita perseverança em Deus, senão a gente não vamos chegar até as mansões celestiais e possamos até perder a nossa salvação que foi dada com muitos esforços, com muitas perseguições também. Jesus também sofreu muitas perseguições para nos dar a vida eterna. E a única pessoa nesse mundo que não devemos nos separar é do amor de Deus, porque Ele é maravilhoso. Foi Ele quem morreu por nós. Então, a pergunta: por que Priscila e Aquila tiveram que abandonar Roma sob pressão? Infelizmente tiveram que abandonar, fugir. Então o povo de Deus sempre fugiu de muitas perseguições que vêm contra o povo de Deus. Mas se nós estivermos com Deus, isso não vai nos afetar em momento nenhum, porque é Deus quem vai nos livrar de todas as perseguições, vai nos confortar e vai sempre nos guiar no caminho certo. Nós não podemos nos afastar de Deus. Muitas vezes, muitas quedas que temos é o afastamento de Deus. Nós temos que cada vez mais se aproximar de Deus. E se a gente realmente se aproximar de Deus, vamos estar seguros, meus irmãos. Não tem como cair. Exemplo, apóstolo Paulo e outros. Enoque, por exemplo, andou com Deus. E todo mundo sabe o resultado final. Foi trasladado ao céu, porque andou com Deus. E nós também temos que andar com Deus, pois está próximo da transladação dos santos, dos salvos, dos filhos, dos que andam nos caminhos do Senhor. Não está muito longe. Em nome de Jesus, olha, vai estar mais perto do que estamos pensando. Há muitas perseguições, há muitas coisas. A história da raça humana, ela está terminando. O fim do tempo, a gente está vendo de uma maneira assim tão clara que não tem como a gente estar adiando a nossa conversão a Deus e a gente se achegar cada vez mais a Deus. Deus, na realidade, Ele está implorando a humanidade a ir até Ele. Ele é a água da vida. Ele é a rocha eterna. E se realmente a humanidade quisesse salvar-se da perdição eterna, é fácil. É só entregar a sua vida a Deus. Mas, infelizmente, há uma resistência muito grande da humanidade. Eles aceitam tudo neste mundo, menos a palavra do Senhor. E a palavra de Deus a gente temos que andar em nosso coração, em nossa mente. Sendo assim, em nome de Jesus, nós chegaremos até o céu, que é o que espera as pessoas que realmente têm vontade de ir para o céu. Em nome de Jesus. Então, esse é o meu apelo que eu deixo para todos os irmãos e outras pessoas que ouvem a palavra do Senhor, que entreguemos a Deus enquanto há tempo de graça. Deus está esperando por todos, para que Ele não perca ninguém, não se perca ninguém. Deus não quer perder ninguém. Se alguém de nós vir a se perder, é pura irresponsabilidade nossa. Deus realmente, Ele é amor, Ele nos ama e Ele quer nos levar
até as mansões celestiais, para que a gente possa ter uma vida eterna. Não será perseguições que venham a afastar do amor de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Abraão, pela tua presença, pela tua participação aqui conosco nesse maravilhoso estudo. Que o irmão possa estar aí sempre desejoso de colaborar aqui cada vez mais conosco e assim a gente levar a mensagem também pelas mídias sociais. Amém? Lembrança aí a toda a tua família e que Deus os abençoe muito. Aqui, irmãos, a gente já viu a resposta do nosso irmão Abraão, né? Mas vale ressaltar aqui alguns pontos muito interessantes. Principalmente dessa pergunta. Por que Priscila e Áquila tiveram que abandonar a Roma? Primeiramente, irmãos, o imperador aí, o César, nesse momento aí, que aí governava, era o quinto César, chamado de Cláudio, né? Ele tinha seu sobrenome como Cláudio, e ele governava e ele estava tendo muitos problemas. Porque o povo judeu aí estava pregando a palavra do Senhor. Existia o povo que falava de Cristo Jesus, estava ensinando desse Cristo. E por causa disso, irmãos, todos os judeus tiveram que ser mandados para o exílio, tiveram que ser expulsos de Roma unicamente para pregar a palavra do Senhor. Isso aconteceu lá pelo ano 49 a 50, por aí, né? E esse Cláudio, que aí fala, que era o imperador nesse momento, ele tinha mandado que todos os judeus saíssem. E ele é conhecido como um perseguidor de cristãos. Irmãos, aqui a gente vê, né, como era o trabalho deles, levando a mensagem de Cristo Jesus, e por isso eram perseguidos. E aqui disse, né, pela ordem de Roma americana, o que é que vai acontecer também conosco no período futuro, o que é que vai acontecer com os cristãos. Irmãos, assim como aconteceu no passado, já foi bem dito aí pelo nosso irmão, vai ser uma grande perseguição. Antes foi pela Roma, lá de Itália, né? Agora a gente já pode dar um exemplo aqui de Roma americana, porque Roma vai estar aí dando poder à imagem da besta. E essa imagem da besta vai poder estar fazendo aí todo o poder para que os cristãos que não queiram seguir aí as leis que o mundo aí queira imperar sobre todos, o povo de Deus será perseguido. Irmãos, nós devemos ficar atentos a isso. Eu e você devemos estar atentos porque por pregar a palavra de Cristo Jesus, querer viver as verdades do Senhor, nós como reformadores, e devemos levar a mensagem da reforma cristã a todos os lugares, nós seremos perseguidos. Satanás ele vai se irar mais e mais conosco, mas que eu e você, meu irmão, possa ter o desejo de fazer a vontade do Senhor, e que se for de sermos perseguidos, que sejamos, mas que sejamos perseguidos por estar falando aí de Cristo Jesus, oferecendo a vida eterna a outras pessoas. Então que eu e você, meu irmão, possa ter o desejo de continuar fazendo a obra do Senhor, e que se for de ser perseguidos, que seja pela causa de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Agora, meus irmãos, vamos à quinta pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: ao ouvirem o testemunho de Paulo e de fiéis como Priscila, o que ocorreu entre os judeus nominais? Que história similar se há de repetir entre os adventistas nominais e o remanescente? Para colaborar aqui com essa pergunta, eu quero convidar o nosso irmão Yuri, ali do Rio de Janeiro também, para colaborar conosco. Irmão Yuri, seja bem-vindo e é contigo. Saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor, né? Estamos mais uma vez aqui, graças a Deus, e fiquei encarregado de responder a pergunta de número 5. E ela de cara já pergunta o que estava acontecendo, ocorrendo entre os judeus nominais. Sabemos que existia duas classificações. Existiam os judeus, que criam e seguiam a risca, e existia também os judeus nominais, que recebiam apenas o título por estarem junto desses judeus. E a pergunta de cara ela já pergunta o que estava acontecendo. E aqui a lição ela vem trazendo o exemplo de Paulo e de Priscila juntamente com Aquila. Paulo então ele passava por todos os locais pregando o evangelho.
E esse judeu, Paulo passando, né, encontrou com esse judeu, como o verso nos diz. E estou limpo, e desce agora, parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem, chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Então, havia os judeus nominais, que só tinham título de nome, né? E como a gente pode observar aqui, e Crispo, principal da sinagoga, mesmo sendo principal, ele ainda precisava, né, de um incentivo, algo que ainda faltava para ele. E Paulo, pregando, trouxe exatamente aquilo que lhe faltava. E tanto ele quanto a sua casa creu e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Que a cada dia a gente também possa, né, aprender, extrair, ouvir certas pregações, como no nosso caso aqui, ouvir outras pessoas fazendo explicações de lição, e que também possamos aprender cada dia mais uma lição diferente, porque sabemos que cada um fala, interpreta de um jeito. E aqui Paulo falou para ele abertamente tudo o que ele sabia. E também, continuando, nos diz assim: que história similar há de repetir entre os adventistas nominal e os adventistas remanescentes? A mesma história há de se repetir. Como a Ellen White mesmo, ela deixa bem claro: e vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministro e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Sabemos que há muitas pessoas que estão às vezes dentro de igrejas que não têm o conhecimento da verdade. Como também há pessoas que estão até mesmo dentro da igreja certa, mas que ainda não receberam a mensagem. Aqui, Paulo, ele vem falando exatamente isso, sobre os judeus que estavam ali, porém ainda não estavam, né? Eles estavam, como se diz, ali presentes, mas a cabeça estava em outro lugar. Então, Paulo ali pregava e convertia essas pessoas e os batizava em nome do Espírito Santo, né? Da mesma forma também acontecerá no tempo do fim. Sabemos que, como aqui nos diz, que vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e também as igrejas caídas. E Ellen White, ela não diz isso apenas uma vez. Se a gente continuar essa nota, ela fala também novamente: e vi que Deus tinha filhos que não conheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Isto influenciou as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. E aí tem um grande X para nós, né? Continuando, nos diz assim: e nesse tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade e saíram e enfrentaram a perseguição conosco, e vi a espada, a fome, pestilência e grande confusão na terra. Os ímpios achavam que tinham acarretado o juízo sobre eles, e se levantaram e tomaram conselho para desembaraçar a terra de nós, supondo que assim o mal seria contido. Da mesma forma aconteceu com os judeus nominais. Eles também foram expulsos de Roma. E agora nós também seremos expulsos, né? Sabemos que sofreremos perseguições por estarmos levando a mensagem do sábado. Como Ellen White nos disse, e nesse tempo,
no tempo de hoje, temos que estar preparados para podermos fazer parte dos remanescentes de Deus. Mas estamos sendo adventistas apenas nominais. Busquemos a Deus e nos tornemos os remanescentes para levar a mensagem do Evangelho. Amém. Muito obrigado, irmão Yuri, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Fico feliz por esse jovem aí estar sempre buscando aí conhecer mais a palavra do Senhor e estar apto para estar sempre nos ajudando. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aqui, irmãos, a gente vê, né, o que é que aconteceu ao ouvir o testemunho de Paulo e de Fiéis com Priscila, o que ocorreu entre os judeus nominais. Irmãos, existiu aí uma perseguição sobre aqueles que eram judeus e não acreditavam em Cristo Jesus, e aqueles que eram judeus e creram em Cristo. Irmãos, a perseguição ela sempre aconteceu. E olha só, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes. Irmãos, primeiro eles discordavam, eles blasfemavam aí das pessoas que estavam fazendo a vontade do Senhor. E aqui ainda diz mais, que história similar se há de repetir entre os adventistas nominais e o remanescente? Vamos lá, irmãos, a um fato que já aconteceu também conosco. No ano de 1914, aí o caso da Primeira Guerra Mundial, também no caso da Segunda Guerra Mundial, tem um livro nosso que tem como título Fé dos Mártires, que conta a história aí de irmãos nossos da igreja remanescente do Senhor, que foi perseguida pelos próprios irmãos adventistas, porque nós somos pacifistas e nós, por guardar os mandamentos, não íamos à guerra, e por causa disso, os nossos irmãos adventistas acabaram aí perseguindo o povo do Senhor. Isso é o que já aconteceu, e isso ainda, irmãos, é o que ainda vai acontecer. Então, meus irmãos, ainda há algo que nós devemos estar fazendo para que esses irmãos possam sair. Muitos estão esperando a reforma já começou, irmão. A reforma de vestuário, a reforma da alimentação, a reforma em fazer e seguir fazendo a vontade do Senhor. Essa já aconteceu e muitos aí estão esperando. É por isso que nós somos chamados de reformadores, para reformar aí o povo em fazer verdadeiramente a vontade do Senhor. Assim como os nossos irmãos foi perseguido no passado, foi perseguido aí entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial também, ainda seremos perseguidos pelos aqueles que se dizem fazer a vontade do Senhor e não faz. Mas ainda, irmãos, existe um chamado para essas pessoas. E olha o que diz aqui. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministro e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Por isso que nós devemos pregar, por isso que devemos falar aos nossos irmãos o que deve ser feito e como deve ser feito. Por isso, meu irmão, anuncie a palavra do Senhor, porque muitos que ainda estão aí em igrejas adventistas, igreja adventista é todos aqueles que esperam na segunda vinda do Senhor, viu, irmãos? Não é só guardar os mandamentos, não. Os mandamentos é consequência porque você aceitou a Cristo e faz a vontade do Senhor. Então que eu e você possa estar aí falando a outros irmãos, para que possam estar fazendo a vontade do Senhor, como diz nas Sagradas Escrituras. Que eu e você possa pensar nisso e assim fazer e falar com que as pessoas saiam de Babilônia, dessa Babilônia que estão vivendo, e venham fazer o que diz a palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Agora, meus irmãos, vamos à sexta pergunta dessa lição, que diz assim: poderia o antigo Israel e o moderno continuar como povo de Deus, expulsando e rejeitando os reformadores? O que fazia Priscila com aqueles que se interessavam em receber mais luz como Apolo? Para nos ajudar, irmãos, aqui nessa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Jaqueline Gomes, aí de Guarulhos, São Paulo, para nos ajudar. Irmã Jaqueline, seja bem-vinda.
Que a paz e a graça do nosso Deus possa ser com cada um de vós, irmãos. Desejo um feliz sábado a todos. Hoje tocou a mim responder a 6ª pergunta da lição. E a pergunta nos diz: poderia o antigo Israel e o moderno continuar como povo de Deus, expulsando e rejeitando os reformadores? Não, porque eles se opunham ao trabalho dos apóstolos em pregar o evangelho de Cristo. A segunda parte nos diz: o que fazia Priscila com aqueles que se interessavam em receber mais luz, como Apolo? Então, como vemos lá no início da lição, Priscila, ela era uma cooperadora de Jesus Cristo, né? Tinha prazer em levar o evangelho e também de obter mais conhecimento. Então, fala que ela se dedicava mais, né? Tinha mais prazer ainda de ensinar perfeitamente a palavra do nosso Deus. Então ela tinha amor, ela tinha esta espontânea voluntariedade de ensinar e instruir mais ainda as pessoas que se interessavam em conhecer os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vemos aqui essa pergunta muito interessante que nos traz, né, a refletir justamente que ao conhecer a palavra de Deus, devemos cada dia melhorar e aperfeiçoar os nossos conhecimentos e não somente guardar para nós, mas também ter o desejo de levar o evangelho aos outros, né, e com amor e dedicação. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa maravilhosa lição e desejo que os irmãos tenham um feliz sábado em Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã Jaqueline, pela tua presença mais uma vez aqui conosco, colaborando aqui nesse belíssimo estudo. Que Deus te abençoe. Aqui, meus irmãos, a gente já viu a resposta da irmã Jaqueline, e aí a gente vê que o Israel antigo e o moderno continuar como povo de Deus, expulsando e rejeitando os reformadores, era possível? Poderia isso acontecer? De maneira nenhuma, irmãos. O que fazia Priscila com aqueles que se interessavam em receber a luz como Apolo? O que é que eles faziam? Eles admoestavam, falavam da palavra do Senhor. E por que não era possível o antigo Israel e o moderno continuar juntos? Porque eles estavam rejeitando a quem? Aqueles que estavam trazendo a luz, aqueles que estavam trazendo a verdade. Se esses entregaram até a Cristo, né? Como é que eles aí iam poder viver juntos aí com o povo do Senhor? Não poderia. Então, meus irmãos, isso é para a gente entender o que aconteceu antes. Primeiro, o que é que eles fizeram? Quebraram a lei, depois perseguiram os profetas e depois legalizaram o pecado. São atos que foi feito aí pelos nossos irmãos. Infelizmente é por isso que eles não podem estar junto aí com o povo de Deus. É chamado a sair, abandonar esse erro. Mas se não abandonam, não tem como andar juntos. Amém, meu irmão? Que eu e você possa ter entendido muito bem o que nós devemos estar fazendo. E fazer aí como Priscila e Áquila, né? Que possa estar levando a palavra às pessoas. Muitas pessoas estão aí perdidas e que nós possamos ser aí desejosos de levar a mensagem do Senhor às pessoas que são sinceras e estão nessas igrejas aí erradas, igrejas que não querem fazer a vontade do Senhor. Existem muitos irmãos aí que são fiéis e ainda não estão do lado do Senhor, mas que eu e você possa ter o desejo e o despertamento para levar essa mensagem a cada um deles. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora, meus irmãos, chegou ao final, chegamos aí à 7ª pergunta. E a 7ª pergunta diz assim: no fim dos tempos, o que profetizou Jesus sobre os escolhidos que ainda congregam em outras igrejas? Assim como Priscila, que fé e posição adotará o remanescente? Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Isaíra, ali de Gandu, Bahia, para nos ajudar. Irmã Isaíra, é contigo. Feliz sábado a todos os irmãos. Meu nome é Isaíra. A 7ª pergunta, ela diz assim, o título dela fala sobre sábado. No fim dos tempos, o que profetizou Jesus sobre os escolhidos que ainda congregam em outras igrejas? Em João 10,16, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco,
também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Eu entendi assim, Deus, ele tem muitos povos, como vem citando em Apocalipse, que a gente vai ver logo mais, muitas pessoas em vários lugares. Mas que um dia, no seu despertar, elas vão ouvir um chamado de Deus e elas vão dar crédito à sua palavra. Elas vão ouvir e vão vir, porque isso aqui é necessário. Jesus Cristo lhe profetizou que isso aqui iria acontecer através de João, que elas vão ouvir a voz de Deus e elas vão vir. Elas vão vir porque convém que estas sim, elas façam parte também deste aprisco. Não só os remanescentes, não só todos nós, mas tem povos, tem outras pessoas que são fiéis e vão dar ouvido à voz de Deus. A segunda parte, ela vem perguntando assim como Priscila, que fé e posição adotará os remanescentes? Eu botei assim, uma fé inabalável. Porque essas pessoas, elas vão tomar, assim como Priscila e como seu esposo, elas vão tomar uma posição ao lado de Deus. Elas vão tomar uma posição, a verdade, e vão se posicionar. Elas vão ter essa fé inabalável. Em Apocalipse 18:4 diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Em Apocalipse 12:17 diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus Cristo. Priscila e o seu marido, ela guardou os mandamentos de Deus. Como ela vivia em Éfeso, ela guardava os mandamentos, mas ela não só fazia isso, assim como ela trabalhava com seu marido, junto com seu marido, e ela aproveitava para fazer muitas reuniões, muitas orações, e para poder cultivar ali aquela fé dela. Então, esses remanescentes dos últimos dias, eles vão ter que tomar uma posição ao lado de Deus e vai ter que guardar os mandamentos de Deus. E para os povos, eles vão sair de Babilônia e sair dos seus lugares, porque eles vão ouvir a voz do seu pastor. Eu agradeço essa participação que eu tive e em nome de Jesus que nós possamos adotar essa mesma posição dessa mulher de fé. Amém. Muito obrigado, irmã Isaíra. Que Deus te abençoe, a você e sua família. Os meus irmãos aí da minha querida Gandu. Queria estar aí nesse final de ano com os meus irmãos, mas dessa vez não é possível. Então, saudações a cada um de vocês. Aqui, meus irmãos, vimos aí a resposta da nossa irmã Isaíra, né? E aqui é bem claro, no fim dos tempos, o que profetizou Jesus sobre os escolhidos, que ainda congregam em outras igrejas. Sai dela, povo meu. Sai desses lugares, você que é sincero e faz a vontade do Senhor. Sai desse lugar que não está fazendo. E vem estar do lado dos remanescentes, fazendo a vontade do Senhor. Assim como Priscila, que fé e posição adotará o remanescente e de levantar as verdades, de pregar as verdades do Senhor, de guardar os mandamentos de Deus, servir fielmente a Cristo Jesus, levantar as bandeiras que foram jogadas pelo esse falso cristianismo à lama, e que eu e você possa ter o desejo de levar essas mensagens mais e mais a tantas pessoas que estão necessitadas. Queridos irmãos, tivemos aqui neste momento mais um belíssimo estudo da lição de escola sabatina, que o mesmo possa tocar em tua mente, possa tocar aí para que você mude o seu jeito de agir e venha a ser verdadeiramente fiel ao Senhor. Mais um ano se passou, que neste ano, meu irmão, se você ainda não tomou a decisão de fazer o melhor, de abrir os teus olhos e pregar a palavra, que agora, irmão, faça novamente um concerto com o Senhor e faça o melhor, que é
servir verdadeiramente ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que essas lições tenham sido de bênçãos. Na outra semana começaremos um novo estudo. O novo estudo aí vamos falar na nova lição de Daniel, né? Vai ser uma lição aí que devemos estudar mais e mais, e que essa lição aí seja aí. Não esqueça de ter logo encomendado a sua lição de escola sabatina. Vai ter muitos estudos que aqui no ano que vem continuaremos estudando e aprenderemos mais e mais. Que Deus, meu irmão, te abençoe verdadeiramente e que você tome uma decisão para fazer a vontade do Senhor. Amém? Nesse momento, vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Pai Santo, que habita nas mansões celestiais, obrigado, Pai, por todas as tuas bênçãos que nos concedeu de estudarmos as tuas palavras. Abençoa, meus irmãos, a cada uma das pessoas que tiveram o desejo de ouvir essas lições, de ouvir esses estudos. Toca no coração de cada um deles para que eles possam tomar a decisão de seguir verdadeiramente a tua vontade. Te peço, Pai, não que sejamos merecedores, mas que cremos em Cristo Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. E te convido aí até a próxima semana. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de curtir aqui conosco. Que Deus te abençoe.